Nova lei que enquadra a outros profissionais que não são professores no quadro do magistério. Os direitos serão automáticos? Vamos refletir sobre isso? Sou o professor Cláudio Ventura, professor do Fim do Mundo. Hoje, então, nós vamos falar, primeiramente, sobre a diferença entre ser docente e entre fazer parte do quadro do magistério. Primeiramente, olha, a Constituição Federal, lá no seu artigo 206, garante que a educação deve respeitar os princípios da igualdade, da valorização dos profissionais e da qualidade. Já lá no artigo 206, lá no inciso 5º, diz que a educação deve valorizar os profissionais da educação escolar com salário compatível, com a formação e a dedicação adequadas. Isso deixa claro que o professor tem direitos específicos reconhecidos por lei. A Lei das Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, também faz distinção entre os cargos do magistério e funções docentes. Então, por exemplo, lá no artigo 12 da LDB, define que o magistério é composto por profissionais habilitados para atuar na educação infantil, no ensino fundamental e médio, incluindo professores, coordenadores e diretores, mas reconhecendo que cada função tem atribuições específicas. O artigo 13 da LDB destaca que a função docente é ensinar e acompanhar o processo pedagógico, enquanto os outros cargos do quadro do magistério podem atuar em gestão, supervisão, apoio técnico pedagógico. E isso significa que todo professor faz parte do quadro do magistério, mas que nem todo profissional do quadro do magistério é professor. E por isso, os direitos não se transferem automaticamente. Estar no mesmo quadro não garante todos os benefícios do professor, assim como acontece com outras áreas, por exemplo, como na saúde, em que uma enfermeira está no mesmo quadro funcional do que o médico, mas eles têm direitos diferentes e especificidades advindas do seu cargo, apesar de estarem no mesmo quadro. A nova Lei 15.326 de 2026 quer incluir cargos que não são docentes no quadro do magistério, mas atenção, isso não significa automaticamente que todos terão os mesmos direitos que têm os professores que estão lá na sala de aula. A legislação vai precisar de ser interpretada, regulamentada, dialogada, com cuidado, pois impacta diretamente em outros profissionais, como as ADIs, que é Agente de Desenvolvimento e Educação Infantil, supervisores, coordenadores, diretores, inspetores e demais funcionários que atuam, que trabalham diretamente com as crianças. Portanto, entender a diferença entre docência e quadro do magistério é fundamental para garantir que direitos sejam respeitados e que transformações legais sejam aplicadas corretamente para que todos tenhamos segurança jurídica. É bom lembrar que a Constituição, lá no artigo 37, minha gente, também garante que o servidor público só deve exercer funções dentro das atribuições do cargo, respeitando os princípios, da legalidade, da impessoalidade e da eficiência. Ou seja, ninguém pode exercer uma função que não está prevista no seu cargo. Estou dizendo isso para que nós nos mantenhamos mobilizados, porque a gente precisa, agora que tem a lei, construir um entendimento, que de fato contemple e valorize a todos. Aquele abraço, fica com Deus, em pé e segue a gente.